Uma boa tarde para você. Muito obrigado por estar conosco para a terceira aula do nosso projeto Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Daqui a pouquinho, o nosso professor Armando Escoto estará com você, estará comigo para trazer esse tema que você está vendo aqui na tela. Quem é Deus? Você tem curiosidade de saber? Você quer aumentar seu conhecimento sobre quem é Deus? Esteja conosco ligado nessa aula. E além disso, você pode também dividir esse conteúdo com algum amigo, com algum querido seu. Você recebeu esse link, esse conteúdo de alguém que se importa com você. Você tem alguém que você se importa, você tem um familiar, você tem um amigo, você tem um colega de trabalho que você gostaria que ele conhecesse esse conteúdo também? Vai lá, compartilha o link do Facebook para ele. Se você está no YouTube tem uma setinha embaixo do dedinho para dar o joinha lá, onde você pode compartilhar o link também. Se você gosta desse conteúdo, compartilhe com as pessoas que você gosta, assim como alguém que gosta de você compartilhou esse conteúdo com você. Muito obrigado porque você está aqui mais uma vez. As nossas aulas têm sido muito proveitosas e pela graça de Deus já conseguimos atingir mais de 3.000 pessoas que já conseguiram se conectar e assistir. 3.000 acessos, pessoas não sabemos quantas estão lá do outro lado, mas queremos e podemos atingir muito mais. Para quem queria, quem sabe, ter 50 pessoas numa igreja, estamos conseguindo atingir muito mais pessoas, mas podemos mais. Você pode se inscrever no nosso canal também. Uma Nova Visão para um Novo Tempo é o tema do projeto. Mas os canais para você se inscrever são Nova Visão para Novo Tempo. Este é o canal, tanto no YouTube quanto a página no Facebook, tá bom? É importante que você se inscreva na página do Facebook. Já temos muitos inscritos, mas é importante que você esteja lá e que ative o sininho, para assim que tiver uma nova publicação, um novo programa no ar, você seja avisado e possa se programar para assistir. Há também uma inscrição que você pode fazer para o curso. Não é obrigatória, mas através dessa inscrição nós podemos te conhecer um pouquinho melhor. Você deixa lá os seus dados, coloca lá através do site. Esse site é o Nova Visão para Novo Tempo também, .com.br. novavisãoparanovotempo.com.br é o site. Lá você tem um link e nesse link você vai conseguir se inscrever, deixar seus dados. Você vai ser direcionado a um grupo de WhatsApp, grupo este que estará aberto, né, durante a transmissão de hoje. Está aí o telefone, esse é o telefone de o grupo de WhatsApp de perguntas é o outro, né? É o 996174418. Temos um grupo específico do projeto Nova Visão para o Novo Tempo, cujo número é 11 99617 4418. Esse é o grupo de WhatsApp, você pode mandar um oizinho lá, você vai ser adicionado, e esse grupo não tem como objetivo te mandar mensagens toda hora não se preocupe, nós vamos apenas mandar algumas informações relativas ao projeto, e sempre que houver uma nova aula, nós vamos te avisar, olha, vai começar a aula daqui a pouquinho, tá bom? Então, ele estará aberto, esse grupo agora, durante a apresentação e um pouquinho depois, para que você possa fazer perguntas. Quem sabe durante o tema você tem alguma dúvida, surge alguma contribuição, alguma opinião que você queira dividir conosco, o grupo estará aberto para isso. Você pode fazer isso também através do chat do YouTube, do Facebook, e você será também ouvido, e quem sabe se não conseguimos responder sua pergunta na hora, nós teremos sempre um tempinho ao começo de cada aula, antes de entrar no tema do dia, o professor Armando vai responder e tirar algumas dúvidas, fazendo uma recapitulaçãozinha do tema anterior, tá bom? Ele também vai passar uma outra maneira de você entrar em contato direto com o professor Armando, você vai ver daqui a pouco. Muito obrigado porque você está aqui, obrigado porque você está ligado, tantas pessoas aqui já mandando um abraço, já ligadas, já felizes, divida esse conteúdo com as pessoas que você ama, tá bom? Vamos começar uma nova aula, e para isso, nós sempre, ao abrir a Bíblia, pensamos em pedir a presença de Deus e a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Nós estamos tratando de coisas importantes, de um tema essencial para a nossa vida, por isso eu te convido para a gente orar e pedir a presença de Deus nesse momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado pelo conhecimento que nós podemos adquirir através da Santa Bíblia. Obrigado pela disposição do Armando, dos voluntários aqui que fazem possível que esse conteúdo chegue aos nossos amigos lá do outro lado. Que eles sejam beneficiados, aprendam, cresçam e se importem também com esses temas que podem definir o nosso futuro. Ser conosco mais esse dia, nós nos entregamos em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém.
Sem mais demoras, vamos iniciar então a parte de respostas de perguntas, ou uma pequena recapitulação do tema da semana anterior. E em seguida, já o tema desse dia. Manda o link para os seus amigos, não deixe que eles percam esse conteúdo tão bom. Armandinho, vem para cá. Agora é com você, que Deus te use nessa aula. Feliz de estar aqui e estou pensando no seguinte, as perguntas que foram feitas, algumas delas serão respondidas na semana que vem, tá? Eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre Yahvé. Semana passada nós estudamos um tema muito interessante sobre o que a Bíblia antecipou de história. E discorremos ali sobre os impérios mundiais, desde Babilônia, passando pela Medo-Pérsia, pela Grécia, por Roma, a Europa que se dividiu, e uma promessa que está na Bíblia, que nós lemos numa única frase da Bíblia: Deus vai estabelecer um reino eterno, que será eterno. Que reino será esse? Como será esse? Onde será? O que faremos lá? Nós vamos responder tudo isso. Nós não, a Bíblia vai responder tudo isso. E eu quero que você pense no que nós estamos propondo aqui. Nós estamos propondo uma nova visão sobre a Bíblia, uma nova visão sobre Deus, porque o que a sociedade prega sobre a Bíblia é que ela está caduca, ela é antiga, ela não serve mais, foi para uma determinada época, para um determinado povo. E nós estamos vendo, pouquinho a pouquinho, que não é assim. Então eu vou te fazer aquela pergunta que está na tela aqui. Quem é Deus? Nós temos insistido aqui que este livro foi inspirado por Deus, que Deus existe e inspirou este livro. Qual é a sua opinião sobre Deus? Eu gostaria que você comentasse aí, porque sobre Deus tem muitas respostas. Olha, nós temos aqui, eu não sei se dá para mostrar, os livros de filosofia, só que abrange 2.500 anos de filosofia. Muitos desses filósofos querendo saber se Deus existe, querendo respostas, dando opiniões, umas contraditórias às outras, e a gente fica realmente na dúvida, né? O que é que a gente tem aprendido na escola? Deus existe? Olha, mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós não estamos aqui para te dar uma opinião que a sociedade abrace e que seja a opinião da maioria, porque nem sempre a maioria tem razão. Nós já falamos aqui, nós temos cabeça, não é só para separar nossas orelhas, nós vamos pensar com isso que nós temos acima das orelhas, que é o nosso cérebro. Então, eu vou perguntar para você, qual é a sua opinião sobre Deus? Você acredita que Deus existe? E se Deus existe, e é um Deus que se importa, se Ele se importa, por que o mundo está desse jeito? Nós temos muitas opiniões sobre isso. Deus se importou no começo e depois abandonou tudo. Deus nunca existiu. Deus é uma invenção de homens espertinhos que simplesmente inventaram que existe Deus para infundir terror nas pessoas e essa elite tirar proveito desse terror. Hoje está acontecendo mais ou menos a mesma coisa, né, gente? Tem um terror aí que não é sobre Deus, mas a sociedade está aterrorizada hoje e se perguntando onde está Deus. Onde está Deus? Eu vou dizer para você o seguinte. Esse é um tema muito profundo e nós gostaríamos que o que a gente vai mostrar na Bíblia sobre Deus fosse aceito por vocês. Então, nas duas palestras iniciais, nós batemos numa tecla aqui. Este livro é um livro inspirado por Deus porque ele antecipou coisas do futuro, que agora para nós é passado. E eu quero que você tenha realmente uma certeza que esse livro é de Deus. Então,
eu vou fazer o seguinte, com a sua permissão. A cada 2 ou 3 aulas eu vou te dar uma bolha profética. Nós vamos bater nessa tecla de que a Bíblia antecipou coisas. Eu vou te dar uma bolha profética hoje, para você crer, ganhar mais confiança na Bíblia, porque depois o assunto vai ser profundo, tá bom, gente? Vocês me permitem fazer isso? Então, eu vou, nesta bolha de hoje, mostrar o que a Bíblia falou sobre 2 nações, Babilônia e Egito. Babilônia foi uma grande cidade, toda murada, o rio Eufrates passava no meio, uma cultura muito avançada para a época, jardins suspensos de Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha que coisa linda isso aqui. Deve ser até mais bonito que isso. Ela era completamente independente, gente. Ela tinha dentro dela a pecuária, a agricultura, os pomares, ela não precisava de nada de fora. Então ela vivia murada, com água, com comida, ela não precisava de ninguém. Mas tem uma profecia no livro de Isaías, escrita mais ou menos no ano 720 a.C., que diz o seguinte: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Ora, Isaías escreveu isso nesta época, 720 a.C. Muitos anos se passaram, séculos se passaram, até que essa profecia fosse cumprida. Porque, mais ou menos no ano 100 da nossa era, a Babilônia foi descrita como estando em ruínas. Então eu fico imaginando o seguinte: quando Isaías escreveu isso e os seus descendentes leram esta profecia, e Babilônia ainda estava de pé, toda pujante, um século depois dessa profecia, Babilônia ainda mandava no mundo conhecido. Alguém deve ter pensado, essa profecia aí falhou, não deu certo. E sabe o que acontece? Essa história de que a Bíblia falha ainda está permeando a nossa sociedade hoje. Isso aqui é um cilindro, que eu vou mostrar para vocês, de Ciro. Esse cilindro de Ciro está no Museu Britânico e aqui conta a história de quando Ciro, da Pérsia, invadiu Babilônia. Então a queda de Babilônia não é história com E, é uma história com H. Hoje Babilônia está assim, ruínas. Isso aqui é o sítio arqueológico de Babilônia. Eu queria que vocês reparassem no fundo aqui. A terra lá é fértil, a terra lá produz frutas, produz plantas comestíveis. Olha lá no fundo, isso aqui é um soldado que fica guardando o sítio arqueológico da Babilônia. Olha como é fértil essa região. Sabe quem mora lá? Ninguém. Árvores frutíferas em todo lugar, só que não tem habitante nenhum. Porque Deus falou que ia ser assim. Babilônia está apenas a 80 quilômetros da capital do Iraque, de Bagdá, e ninguém mora lá, nem nas cercanias. Ninguém leva seus rebanhos para comer aquela pastagem que tem lá. Vocês acham que isso é por acaso? Eu vou dizer uma coisa para você: você não vai aprender isso aqui na universidade, você não vai aprender isso aqui nas mídias de televisão. Ninguém dá essa notícia aqui, só a Bíblia que dá essa notícia aqui. Tá? Isto daqui é o chamado crescente fértil. Tem o formato de uma lua crescente, Babilônia está aqui, e veja como essa região é fértil. E ninguém habita lá, gente. Sabe? É só por Deus. Só por Deus, não tem explicação nenhuma. Está aqui o crescente fértil, Babilônia à beira do rio Eufrates, e ninguém habita lá, conforme a profecia de Isaías. Vou falar agora um pouquinho do Egito. O Egito é um país muito antigo.
Ele sempre foi culto, foi rico, foi politicamente disputado por todo mundo que queria mandar no mundo, tinha que subjugar o Egito. Para a gente ter uma ideia de como o Egito é antigo e culto, quando Rômulo e Remo, segundo a lenda, fundaram Roma, em 753 a.C., o Egito já tinha quase 4.000 anos de existência. Nós estamos falando da fundação de Roma há 2.700 anos atrás. O Egito já tinha 4.000 anos naquela época. O Egito tinha extração mineral, topografia, construções das monumentais pirâmides, templos, obeliscos, um sistema de matemática, um guia prático de medicina, uma escrita, sistemas de irrigação. Os primeiros navios conhecidos foram feitos lá, faiança, que é um tipo de cerâmica, formas de literatura. O mais antigo tratado de paz conhecido foi chamado Tratado de Kadesh. O Egito deixou um legado muito duradouro, muito duradouro. Eu quero mostrar para vocês. Eu nunca tive a oportunidade de estar lá, mas olha um homem perto de uma pirâmide. Olha isto aqui. Olha uma pedra ao lado de um homem. Eu não sei quantos caminhões bulldozers, quantos guindastes quantas gruas foram utilizadas para carregar e transportar essas pedras e colocá-las em ordem. Sabe quantas? Nenhuma. Foi tudo na mão. Olha que engenharia que esse povo tinha. Olha o tamanho desse templo. E os objetos finos, as joias, o escaravelho de ouro, um dos deuses do Egito, uma múmia de 5.000 anos que não vira pó. Eu acho isso incrível, gente. Hoje a gente, desculpe o termo, a gente vê pessoas que morreram há 3 anos estão sendo exumadas. 3 anos, 5.000 anos e não se desgasta, né? Olha quantas coisas que o Egito fazia. Muito bem, qual é a profecia? A profecia é assim: removerei o cativeiro dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde, mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Ezequiel escreveu isso no seu livro, no capítulo 29, versos 14 e 15, em 570 a.C. Agora, veja só que coisa interessante. Perto do 1º século antes de Cristo, Júlio César e Marco Antônio se apaixonaram por Cleópatra, a rainha do Egito, e tentaram fazer dela uma aliada de Roma, porque 500 anos depois da profecia, o Egito ainda era um país rico, poderoso e culto. Então eu fico imaginando assim, os descendentes de Ezequiel, passa tempo e o Egito está lá. Passa tempo e o Egito está lá. E o pessoal querendo fazer aliança com o Egito. Essa profecia falhou. Essa profecia falhou. Eis aqui a linda Elizabeth Taylor fazendo o papel de Cleópatra, tá certo? Essa daqui era a Cleópatra mesmo. Tem um pouquinho de diferença entre as duas, não? Brincadeiras à parte, Cleópatra existiu, aqui está escrito Cleópatra, ela foi uma aliada de Roma, porque Roma precisava do Egito para conquistar o resto do mundo, gente. Hoje, cerca de 35% a 40% da população ganha em média $2 por dia. $60 por mês é a média de ganho dos egípcios hoje, aquele país que era cobiçado por todo mundo. Eu extraí esses dados do Banco Mundial, em 2016 não tem mais dados mais atualizados lá. Diz aqui que o que o Egito faz resulta em um aumento nas taxas de desemprego e nas taxas de pobreza. O que falou a profecia? Serão ali um reino humilde, mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações. Uma profecia
do 6º século antes de Cristo sendo cumprida hoje. Vou ler de novo isso aqui que eu já falei semana passada, hein, gente? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você acredita que Deus é assim legal? Fala para mim. Mas olha só, Jesus disse o seguinte: eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Você acredita nisso? Você acredita? Então me fala, você acredita que Deus existe? Você acredita que Deus escreveu esse livro aqui? Como é que é Deus? Vou dizer para vocês o que a Bíblia fala como é Deus. Porque eu não sei o que você entende pela palavra Deus. Deus para mim é assim, um ser grandioso, poderoso, que sabe tudo. Para outras pessoas Deus é um padrasto, para outras ele não existe, e outras dão a Deus as mesmas emoções e os mesmos sentimentos que os gregos davam a seus deuses da sua mitologia. Mas não tem nada a ver com o nosso Deus. Os deuses da mitologia grega, eles eram amorosos, raivosos, vingativos, ciumentos, traiçoeiros. E será que o nosso Deus é assim? Vamos falar do que a Bíblia fala sobre os atributos de Deus. Ele é onisciente. Onisciente é aquele que sabe tudo. Está escrito aqui no Salmo 139. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Opa! Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. A Bíblia fala também que Deus está em todos os lugares. Jeremias 23, verso 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja. É Deus que está falando aqui, gente. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. E em Hebreus 4, 13... não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Põe no seu cabide de dúvidas aí. Nós vamos prestar contas a Deus. Escreve aí. Você já tem algumas perguntas aí no seu cabide, né? Quem é Yahvé? Por que existem tantas religiões? Nós falamos isso na primeira aula. Que reino é esse que vai ser fundado? Falamos isso na segunda aula. E agora vamos ter que prestar contas. Põe no seu cabide de dúvidas, porque as dúvidas serão todas respondidas pela Bíblia. Deus é onipotente. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 1:8. Em Lucas 1:37 está escrito: pois nada é impossível para Deus. Ele pode tudo. Deus é mais, ó. Deus é imortal. Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, está na carta de Paulo a Timóteo. Ele é eterno. Plantou Abrão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno, Gênesis 21:33. Tem mais. Ele nunca muda, porque o Senhor não mudo, ele fala isso dele mesmo. Então, preste atenção nisso. Um ser que sabe tudo, está em todos os lugares, pode tudo, é imortal, é eterno e não muda. E se não muda, quer dizer, ele nunca vai deixar de ser isso aqui e ele não muda de pensamento. Vou te fazer uma perguntinha assim, olhando bem para você. Você queria ter um inimigo assim? Que chance a gente teria? Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você fosse assim, se você fosse Deus, o que você faria? Vou te dar
15 segundos para você pensar. Imagina que você sabe tudo, está em todos os lugares, pode tudo, é imortal, é eterno e nunca vai deixar de ser isso aí tudo. O que você faria? Enquanto eu bebo um golinho de água aqui. Eu mesmo posso sim pensar em algumas coisinhas que eu faria. O que se faz com isso aqui tudo, gente, depende do caráter. E como é o caráter de Deus? A Bíblia conta. O caráter de Deus é assim. Que sentimento ele tem para um ser humano? Como Deus é poderoso, ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas, está no livro de Jó. Deus não despreza ninguém. Ah, Armandinho, então por que o mundo está sofrendo tanto? Por que tem gente que vai bem, gente que vai mal? Povos que vão bem, povos que vão mal. Pôs essas dúvidas no seu cabide de dúvida? A Bíblia vai responder isso para você. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor. És sempre paciente, bondoso e fiel. Você conhecia esse Deus aqui? Porque eu vou dizer para você uma coisa. Quando eu era criança pequena lá no Brás, eu cresci ouvindo assim: menino, não faz isso que Deus castiga. E eu acho que muita gente cresceu ouvindo isso. Mas aqui não está dizendo isso. Está dizendo que ele é sempre paciente, bondoso e fiel. E diz mais: o Eterno é bondoso com todos. Como com todos? Não é só para os bonzinhos? E cuida com carinho de todas as suas criaturas. Todas. Está em Salmo 145. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus quer apenas pensar coisas boas para nós. E como a Bíblia define Deus em uma só palavra? Deus é amor. Você imagina um Deus onisciente, onipresente, onipotente, imortal, eterno, que não fosse amor, não é? E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Você crê nesse amor? Eu sei que você está fazendo pergunta, mas tem tanta injustiça no mundo, criancinhas morrem com doenças, atropeladas, eu sei de tudo isso. Vamos deixar a Bíblia responder? Tá? Não hoje, mas vamos começar a conhecer esse Deus. Isso daqui para mim, gente, foi difícil de digerir. A quem Deus concede suas bênçãos? Porque Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Vou te perguntar de novo. Se você tivesse todos aqueles atributos, seríamos assim? Fala. E diz mais aqui: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Aí vem aquela pergunta, né? Aquela pergunta assim: espera aí, explica para mim. Ele é justo, mas trata igual os bons e os maus? Isso é justiça? Escreve essa dúvida e põe no seu cabide. O amor de Deus pode acabar? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor o quê? Eterno. O amor de Deus jamais acaba. Eu vou te dar uma prova que ele trata os bons e os maus com amor. Você lembra da história de Nabucodonosor? Nabucodonosor teve um sonho, não se lembrou do sonho. Nós estamos aqui voltando para o ano 603 a.C. E aí ele chamou lá aqueles conselheiros, todos, feiticeiros, os acadêmicos, os magos, os astrólogos, e ninguém soube dizer o que ele tinha sonhado, a gente lembra disso. E finalmente veio Daniel e disse que ia satisfazer o rei. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: além de Daniel ter dado os impérios mundiais,
até de 476, quando a Europa se dividiu, até a gente não sabe quando, ele disse assim para o rei: então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. O que ele está dizendo aqui? Que Deus é eterno, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele disse mais: disse Daniel, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, gente. Essa profecia do capítulo 2 de Daniel não conta só a história passada do planeta. Ela diz assim: olha, eu vou te contar o que vai acontecer nos últimos dias. Se você quer saber, você tem que ficar conosco aí mais algumas aulas. Tá? Eu faço questão de te dizer isso, porque isso daqui não dá na Universidade de Harvard, de Oxford, de Sorbonne, em Coimbra, não vai dar na Globo, não vai dar na Bandeirantes, só dá na Bíblia. Só dá na Bíblia. Tá? E aqui está o ponto que eu quero te destacar sobre o caráter de Deus. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Então Nabucodonosor foi dormir naquela noite pensando assim: eu tive tanto trabalho para formar este império, o que é que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois? Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que vai acontecer, o que há de ser. Então, pensem comigo, Nabucodonosor não era fácil, hein, gente? Ele era extremamente violento com os seus inimigos. Mas no capítulo 2 a gente leu que ele mandou matar os seus amigos, que não souberam dizer a ele o que ele tinha sonhado. Não devia ser muito fácil viver perto desse rei. Presta atenção nisso. Rei, você foi dormir preocupado e Deus te deu um sonho para acabar com a tua preocupação. Ora, se esse Deus é tão gentil a ponto de tratar um homem como Nabucodonosor, sanguinário, violento, de uma maneira tão carinhosa, eu tenho certeza que se você tiver uma preocupação e conversar com ele, ele vai acabar com a tua preocupação também. Tá? Os atributos de Deus são esses que a gente viu. O caráter de Deus: ele não despreza ninguém, ele é compassivo, paciente, bondoso e fiel sempre. Tem esse advérbio aí na frase, tá? Ele cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ele tem por nós pensamentos de paz e não de mal. Tudo isso porque ele é amor, e um amor que não acaba. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você ama? Ah, eu amo. Eu amo a minha família, amo minha neta, minha mulher, meu filho, minha nora, meu netinho, meus amigos. Mas Deus não ama a gente. Deus é o amor. Ele não sabe não amar. Então tem gente que tem uma concepção errada de Deus, e eu queria acabar com essa concepção errada, fazendo promessas a Deus. Se o Senhor me der o que se o Senhor for bonzinho comigo, me der o que eu quero, eu paro de tomar sorvete 1 mês. Você acha que Deus está preocupado com o teu sorvete? Então, o resumo da ópera aqui é assim: não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais do que Ele nos ama, gente. O amor dele é eterno e imutável. Por outro lado, também não há nada que eu faça de errado que faça Deus me amar menos do que Ele me ama. Dá para entender esse conceito? Esse conceito nós vamos entender a partir da próxima aula, ou daqui a pouco. Eu quero te dizer o seguinte: Deus se revela, e a gente só conhece Deus da maneira como Ele se revela. Tem muita gente que diz assim: eu não acredito em Deus porque eu não posso ver Deus, eu não o escuto,
Eu não posso pegá-lo, levar para o laboratório, medi-lo, analisá-lo, etiquetá-lo, rotulá-lo, e aí eu vou acreditar em Deus. Ora, se Deus é tudo aquilo que a gente mostrou, você acha que ele vai se deixar levar para um laboratório? Eu acho que é muita arrogância dessas pessoas que querem tratar Deus desse jeito, não é? Deus pode ser visto na natureza, mas a natureza indica que existe um Criador? Eu vou te fazer essa pergunta. Você acha que existe um Criador ou que a natureza se formou sozinha? Tá? Eu vou te perguntar assim: antes de existir o mundo, o universo, o que existia? Bom, segundo os grandes acadêmicos, não existia nada. E do nada surgiu tudo? É nisso que a gente crê? Por gentileza, eu quero te dar uma nova visão sobre Deus, uma nova visão sobre o que a Bíblia fala da criação, ok? Essa história de que não existia nada e de repente existe tudo, me parece que é mais história da carochinha do que eles acusam a Bíblia de ser, tá? A palavra de Deus revela o que Ele é, e a experiência pessoal com Deus é fundamental. Essa experiência com Deus é o que a gente gostaria que você experimentasse. Um Deus que se revela, um Deus que está atento. Tem uma tradição familiar aí que atrapalha a gente. A gente tem uma visão correta, porque a família faz assim há séculos, por que eu vou mudar? Eu vou te contar uma história. Com licença. Eu preciso beber mais um pouquinho de água. As pessoas são mais ou menos assim, olha. Numa igreja da Inglaterra, há uns 20 anos atrás, tinha um coral muito grande. E entrou um elemento novo nesse coral, uma pessoa nova para cantar. E eles iam para o ensaio. Olha para mim agora, por gentileza. Eles iam para o ensaio pelo corredor lateral da igreja, e quando eles passavam por um determinado lugar, eles faziam uma reverência. Então eles andavam, e quando passavam por ali, faziam uma reverência. Todos em fila indiana, quando passavam por ali, faziam essa reverência. Até que esse novo membro do coral perguntou para um deles lá: por que quando a gente passa aqui, a gente faz uma reverência? A resposta que ele recebeu foi a seguinte: eu não sei. Eu, quando entrei aqui há 15 anos atrás, todo mundo fazia essa reverência e eu faço também. E foram perguntando, o tempo foi passando, e quando passavam por ali, faziam a tal reverência. Até que o zelador da igreja falou assim: sabe o que é? Na década de 30, tinha um membro do coral que tinha 2 metros de altura. E tinha uma lâmpada pendurada que vinha até aqui. E quando ele passava, ele tinha que abaixar a cabeça para não bater a cabeça na lâmpada. E os outros membros do coral, por pirraça, começaram a imitá-lo. Então, cada vez que passavam pela lâmpada, mesmo os baixinhos baixavam a cabeça para imitar o grandão. Isso foi passando e as pessoas fazem essa reverência até hoje e não sabem por quê. Eu vou te fazer uma pergunta. Você está seguindo alguma tradição de família que você nem sabe por quê? E você acha que isso é legal? Você nunca se perguntou por quê? Você está percebendo que nós estamos tentando te dar uma nova visão de tudo? Para que você faça os seus porquês, pergunte os seus porquês e tenha a resposta da fonte da verdade, que é a Bíblia. Então, guarda essa história e vê se ela não se aplica em muitas coisas que esta sociedade consome, gente. Que essa sociedade consome. Tem gente que não acredita em Deus porque tem um desdém pelo passado. Deus veio lá do passado. Eu não quero saber do passado. Eu estou num moderno presente que é superior ao passado. Será que é verdade isso? Nós temos que descobrir isso, gente. Nós não temos que engolir tudo que nos falam.
tua vida tem um significado, sabe? Tem muita gente que vive por aí com uma ausência de significado e a sua vida vai para onde a vida levar, aquela síndrome do Zeca Pagodinho que eu já falei aqui. Mas você não é assim. Você tem, acima das orelhas, um cérebro pensante. Eu quero que você pare, e eu também, de baixar a cabeça por tradições que a gente não sabe por quê. Tá certo? Comece a pensar. Essa história de Deus aqui, faz sentido para você? Eu queria que você respondesse, tá? Esse Deus se revela sempre, Ele está atento, e eu quero te dizer o seguinte, tem muito a ver com quem é Jesus. Você reparou que quando a gente fala de Jesus aqui, a gente mostra o que Ele disse na Bíblia, e a gente faz uma oração em nome de Jesus. Então eu vou te perguntar, quem é Jesus para você? E eu vou te responder quem é Jesus segundo a Bíblia. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Você quer me acompanhar em casa? Abre aí, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 30. Olha só o que Jesus fala. Eu e o Pai somos um. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que não só que ele acredita em Deus, como ele é um com Deus. Então eu não sei qual é o conceito que você tinha de Deus e o conceito que você tem de Jesus. Porque eu tenho muitos amigos que dizem assim, Jesus foi um grande camarada. Jesus pode ser igualado a Maomé, a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King. Opa! O que Jesus está dizendo aí? O que Jesus está dizendo aí? Eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai são um, ele está querendo dizer que ele tem a mesma natureza de Deus. A mesma natureza de Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. E eu acho muito interessante a maneira como a Bíblia inicia a sua narrativa. Ela diz assim, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Percebe? A Bíblia não está te perguntando se você acredita em Deus. Ela está dizendo assim, olha, foi Deus que criou os céus e a terra. Ponto. Simples assim, não é? Você já está ganhando confiança nesse livro a ponto de acreditar nisso. Mas olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1, também no verso 1. No princípio, que coincidência, a mesma palavra com essa Bíblia. É coincidência? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos aqui o Verbo que estava com Deus. Então é uma pessoa diferente de Deus, mas estava lá. E o verso 14 é completamente elucidativo, que diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é Deus que se encarnou, veio para este planeta com uma missão e um propósito. Mas a gente acabou de ler que Ele é o Criador. Você sabia disso? Que esse planeta foi criado e que existe um Criador cujo nome é Jesus. Você quer conhecer melhor esse camarada aí? Porque quando eu fiquei sabendo dessa história, eu perguntei assim para a pessoa que me apresentou isso, mas Jesus não foi aquele que morreu pendurado numa cruz? Ele mesmo. Espera aí, você está querendo me dizer que Deus, o Criador de tudo, esse onisciente, onipotente, onipresente, eterno, se fez homem, nasceu do ventre de uma mulher, como qualquer um de nós, passou pela infância, pela adolescência e morreu pendurado numa cruz? Que história é essa? Essa, gente, é a mais linda história de amor do universo. Porque eu vou te responder uma pergunta que eu fiz aqui.
Se eu fosse Deus e tivesse todos esses atributos, eu não sei se eu me tornaria como uma das minhas criaturas e viria a morrer no lugar delas. Eu não sei. Para que isso aconteça, tem que ter muito amor envolvido aí, muito amor. E eu vou te dar uma boa notícia agora. O livro de Apocalipse, no capítulo 5, no capítulo 4, verso 11, está falando de Jesus aqui, e diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Você é uma criatura de Deus, porque Deus, Jesus, teve vontade de você. Você não nasceu apenas porque naquela noite teu pai estava romântico, tua mãe também, e eles conceberam você. Não, aqui está escrito que tudo que foi criado pela vontade de Deus. Você foi criado porque Deus te quis. Você quer um propósito mais nobre de vida do que esse? Você existe porque Deus te quis. Olha que coisa linda. E qual é o propósito então da nossa vida? Você quer saber? A gente volta aqui na semana que vem vai te contar. Mas o que nós descobrimos hoje? Que esse livro aqui tem umas bolhas proféticas que fazem a gente acreditar nele, que Deus é extremamente gentil, que Deus Todo-Poderoso ama você de paixão, e a mim também. E então, Armando, por que o mundo está assim? Nós vamos ter que descobrir na Bíblia, tá bem? Eu quero te dar uma nova visão sobre Deus, desde que você me acompanhe aqui nas próximas semanas, tá bom? Eu vou fazer uma oração, porque esse Deus é muito cavalheiro, e essa é uma das razões, porque ele não interfere na vida de todo mundo, ele só interfere na vida de quem pede, porque ele não é intrujão, ele é cavalheiro, tá bem? Feche seus olhos aí onde você está. Querido Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos revela que o Senhor é todo poderoso e todo amoroso. Muito obrigado por esse amor. Nós queremos entender melhor essa história de um Deus que se faz homem e se deixa crucificar. Que o teu Santo Espírito trabalhe conosco e trabalhe com cada pessoa que teve a bondade de assistir essa palestra. Que eles fiquem apaixonados por ti, da mesma maneira como o Senhor é apaixonado por eles. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que aula, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo o Armando falar, eu fico mais curioso ainda para a semana que vem. Eu tenho certeza que o mesmo aconteceu com você. E algumas pessoas estiveram com a gente aqui no YouTube, mandando seu recado. A Gabriela Estrada esteve conosco. O Roger mandando bem-vindos a todos. Ricardo Pires, Cristina, a Valéria, o Alan Ramos esteve com a gente aqui. Luiz Otávio, a Nina Massini. A Danise disse que estava aguardando a palestra do Armando. Eu também fiquei a semana toda ansioso por isso. Também tivemos a Nina Massini, a Rosigler Richer, Maurício Tiomal, a Raí estava conosco também, a Leandra Guiton, Maria das Graças. Tivemos muitas pessoas, o Evaldo Correia, falando que foi uma aula de conhecimento. Olha só, com certeza foi. Ricardo Pires esteve conosco. Ivete esteve conosco, o Marcelo, Silas Oliveira estava aqui também, a Valéria. Muitos falando, eu acredito nesse Deus. Muitos recados, amém. Emília Mateus, a Isanir mandou também, agradecendo a palestra. Tivemos algumas perguntas aqui no chat do YouTube, todas elas serão passadas para o Armando, pode ficar tranquilo, nós anotamos a sua pergunta. Nós tivemos o Emerson Santos também conosco, muitas pessoas, o Daniel Guimarães também fazendo sua pergunta, anotamos, pode ficar tranquilo, vamos passar para o professor. Muitas pessoas nos assistindo. Mas para você que nos assistiu pelo YouTube, nós temos alguns pedidos para você. Primeiro desce a tela aí do seu celular ou do seu computador, você vai ver um botãozinho que se chama inscreva-se.
Se ele estiver vermelho, é porque você ainda não está inscrito aqui no nosso canal. Então aperte ali no inscreva-se. Se ele estiver cinza, é porque você já está inscrito. Muito bem, continue conosco. E logo do lado dele tem um sininho para você ativar as notificações. Aí você vai ficar alerta, atento a tudo que nós postarmos no YouTube. E se você nos assistiu pelo Facebook, também curta a nossa página, siga a nossa página, porque é ali que nós nos comunicamos com você também. E outro pedido, se durante essa palestra você se lembrou de alguém que você acha que ia gostar muito do tema, mande para essa pessoa. Compartilhe no YouTube, Facebook, por onde for. E se você quiser fazer perguntas durante essa semana, você tem duas formas de fazer. O primeiro é mandando um oi para nós no nosso WhatsApp. O número vai aparecer aí na tela para você, mas o número é 99617 4418. Eu vou repetir, anota aí. 99617 4418. Manda um alô ali para a gente, faça a sua pergunta que estaremos passando para o Armando. Mas você também tem outra opção de falar diretamente com o Armando, que é pelo e-mail dele, que vai aparecer aí na tela, que é e-maildoarmando@ymeio.com. O e-mail mais criativo que eu já vi, e-maildoarmando@ymeio.com, Y de Yahoo. E não se esqueça, entre no nosso site, se você está nos acompanhando e não é inscrito no nosso projeto, entre no site Nova Visão para o Novo Tempo e ali faça a sua inscrição. Porque com esses dados você vai entrar para o nosso grupo de WhatsApp. E ali você vai receber também novas notificações e vai ficar atento o tempo todo, ok? E aguarde as próximas aulas. Eu já estou muito curioso para a semana que vem. Eu sei que temos novidades e aguarde porque também teremos novidades em outras redes sociais. Fique com Deus e uma ótima tarde para todos.